Olá, meu nome é Sérgio Ribeiro, eu sou professor universitário nos cursos de Computação e Administração e eu gravei esse vídeo hoje para responder a seguinte pergunta: como me tornei professor no Canadá? Bom, eu organizei esse vídeo basicamente em 3 tópicos para mim tentar organizar as ideias para poder conversar com vocês. Basicamente eu vou falar como é que eu vim parar no Canadá, o que eu vim fazer aqui e como é que eu me tornei professor aqui no Canadá. Então basicamente o que eu vou falar para vocês está mais ou menos seguindo essa ordem desses 3 tópicos. Bom, como é que eu vim parar no Canadá? A ideia de estudar no Canadá, ela me veio quando eu estava cursando o meu mestrado. Lá eu tive contato com professores que haviam participado de programas de mobilidade internacional ou intercâmbio internacional. E dentre as possibilidades que me ocorreram, né, veio o Canadá como sendo uma possibilidade interessante. E ainda no mestrado eu acabei fazendo uma disciplina com um professor que havia feito um pós-doc aqui no Canadá. E ele me falou muito bem, né, sobre o Canadá, me falou sobre o pós-doc aqui, me deu boas referências. E aí, né, a ideia de Canadá acabou, né, sendo a mais interessante para mim e acabou sendo a opção que eu comecei realmente a cogitar, a pensar sobre. A princípio, a minha intenção era vir cursar o doutorado aqui, mas não haveria tempo hábil porque eu precisava me preparar, financeiramente falando, e também precisava aprimorar o meu inglês. Sendo assim, o meu plano inicial era iniciar um doutorado no Brasil e depois fazer uma espécie de sanduíche, né? Fazer um doutorado de sanduíche, fazer uma parte no Brasil e depois outra parte aqui no Canadá. Então, basicamente, esse era o meu plano. E aí, né, tentando o doutorado no Brasil, que foi um processo também não muito fácil, eu acabei me interessando pelo doutorado na PUC do Paraná, porque eles tinham uma linha de pesquisa que me interessava e também haveria a possibilidade de trabalhar com a integração de tecnologia e conceitos administrativos. No caso, o programa era de gestão urbana e eu ia trabalhar com cidade digital, então essa possibilidade de poder trabalhar com tecnologia na cidade digital, usando tecnologia para ajudar o gestor da cidade a tomar decisão, então era algo que me atraía. E eles também tinham uma parceria com uma universidade no Canadá, então isso daí também foi outra coisa que me chamou a atenção, porque já estava cogitando essa possibilidade de vir fazer parte do meu doutorado aqui no Canadá. Bom, no final das contas, a parceria que eles tinham não era na linha de pesquisa que eu estava iniciando e nem com o orientador que eu estava trabalhando. Então, no final das contas, eu tive que me virar. Entrei em contato com algumas universidades onde haveria possibilidade de desenvolver a minha pesquisa no Canadá. Tive alguns retornos positivos e aí eu decidi fazer uma primeira visita, né? Vim para o Canadá em janeiro, fevereiro de 2017. E aí o meu plano é o seguinte: vim fazer um curso de inglês para os negócios, né? Então aproveitei para aprimorar o meu inglês e também nessa minha vinda poder conversar com esses professores que eu havia feito contato, né? Conhecer as universidades, o programa, enfim. Então eu ia fazer as duas coisas, né? Aprimorar inglês e também conversar com esses professores. E foi o que eu fiz, né? E no final das contas eu acabei ficando entre duas opções.
a McMaster University, que tinha uma linha de pesquisa que era bem fechada com o que eu estava fazendo, e também com a Universidade de Regina. Mas no final das contas eu acabei optando pela Universidade de Regina porque eles acabaram me oferecendo melhores condições de desenvolver a minha pesquisa, e aí acabou sendo a opção mais interessante para mim. Voltei para o Brasil para finalizar os meus créditos no doutorado e avançar com a minha tese. E aí em julho de 2017 eu voltava para o Canadá, né, na minha segunda vinda, como pesquisador visitante. Iniciei a minha pesquisa junto ao Departamento de Computação na Universidade de Regina. Comecei a fazer meu trabalho de pesquisa ali. No final de 2017 eu consegui publicar um trabalho numa conferência internacional da I3E em Singapura. Esse trabalho foi importante porque ele acabou me rendendo uma bolsa e também me ajudou a mostrar, né, o meu trabalho, né, desenvolvendo o meu trabalho ali dentro da universidade, que foi bastante positivo. No início de 2018 eu consegui uma posição como Sessional Lector, que é um tipo de professor colaborador, um professor temporário, vamos dizer assim, na Universidade de Regina. Eu consegui aulas na Faculdade de Business e Computação, né, justamente porque o meu trabalho de pesquisa era, né, alinhando as duas coisas, computação e administração, e tudo isso me ajudou que eu conseguisse dar aula nas duas faculdades. São faculdades separadas. Eu estava desenvolvendo a minha pesquisa na faculdade de computação, mas por conta da minha experiência, por conta do meu trabalho, eu consegui aula nas duas. Dei aula por um ano e durante esse ano também fiz outros trabalhos como assistente de professor, né, fazendo correção de prova, trabalhos, auxiliando os alunos, o professor na sala de aula, esse tipo de coisa. Ou seja, basicamente o ano de 2018 eu fiquei envolvido com pesquisa, tese e aulas. Defendi minha tese em novembro de 2018 e aí naquele momento eu tomei a decisão de tentar uma oportunidade por aqui. Eu me candidatei para algumas vagas e aí fui chamado para uma delas. Fiz uma entrevista e depois de um longo processo de seleção. E esse processo foi o mais longo processo de seleção que eu já tinha participado nas empresas que eu havia trabalhado anteriormente, enfim, né? Todos os processos que eu havia feito, nunca havia feito um processo tão longo e difícil como esse. Bom, eu não tinha certeza se eu ia ser chamado, né, para essa vaga, e aí eu decidi iniciar o meu pós-doc na Universidade de Regina. Já estava com o meu doutorado concluído. O pós-doc me parecia ser algo mais concreto. Comecei a fazer o meu pós-doc, só que depois de 3 meses eu acabei recebendo a confirmação de que eu havia sido selecionado para aquela vaga. Então, em julho de 2019, eu finalizava o meu pós-doc e em agosto de 2019, um mês depois, iniciava como professor na Briarcrest College aqui no Canadá. Bom, quando nós íamos para o Canadá, eu vim junto com a minha família. O objetivo era desenvolver a minha pesquisa aqui, fazer aquilo que eu falei, doutorado sanduíche. Não tinha pretensão de conseguir uma posição como professor tão cedo. Pós-doc era algo que passava pela minha cabeça, né? Era algo mais concreto, fazia mais sentido. Finalizo o doutorado, inicio o pós-doc. Mas aquela coisa, né? A gente tem sempre que acreditar e buscar novos desafios e oportunidades na nossa vida. Eu acredito que quando nós fazemos um bom trabalho, as portas se abrem, né? E aquilo que parecia ser apenas um sonho pode se tornar realidade. Bom, essa foi a minha jornada aqui no Canadá, como é que eu me tornei professor aqui no Canadá, professor num college. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu tenho a intenção de gravar outros vídeos falando sobre um pouquinho mais sobre como que é ser professor aqui no Canadá, né, quais são os desafios de ser um professor aqui no Canadá, um professor brasileiro no Canadá, ou um professor estrangeiro no Canadá. Também pretendo gravar mais vídeos com conteúdo sobre tecnologia, administração, educação. São temas que me interessam, são temas que eu gosto de falar, então pretendo
gravar outros vídeos. Já tem alguns vídeos falando sobre Python, alguns vídeos falando sobre algumas perguntas relacionadas à educação e pretendo continuar gravando mais vídeos. Muito obrigado pela sua atenção, né? Espero poder encontrá-lo em outros vídeos aqui no canal. Grande abraço!